Olá, bem-vindos. Este é Washington Fora de Horas e hoje é quinta-feira, 11 de junho de 2020. Vamos aqui ficar com notícias de África e também do mundo. Espero que comecem a juntar-se a nós nesta quinta-feira enovoada aqui em Washington com cara de quem quer chover. Nós vamos começar com Moçambique, onde um grupo armado incendiou ontem um posto de saúde no distrito de Nhamatanda, isto na província de Sofala, levou medicamentos e roubou bens de pacientes e profissionais. A notícia foi avançada pela Rádio Moçambique, que citou o chefe da localidade, António Manuel, sem especificar a origem do grupo atacante. Ele contou que os agressores levaram das instalações, ou aliás, entraram nas instalações, levaram medicamentos, telemóveis e dinheiro dos funcionários em serviço e também dos pacientes ali internados, puseram fogo e fugiram. Não houve nem feridos nem mortos, segundo a notícia da Rádio Moçambique. O incidente aconteceu numa zona do centro do país, onde alguns distritos têm sido palco de ataques atribuídos a ex-guerrilheiros rebeldes da Renamo, que já provocaram mais de 20 mortos desde agosto de 2019. Esta é uma notícia que nós vamos desenvolver na nossa emissão de rádio. Esperamos que estejam connosco então para essa emissão de rádio em que vamos ter mais desenvolvimentos sobre este ataque em Sofala. Continuando a falar de Moçambique, o Instituto de Comunicação Social da África Austral suspeita que houve manipulação, encenação e abuso de poder na detenção de jornalistas indiciados de corrupção passiva na cidade da Beira. Em comunicado, o MISA diz que os jornalistas Arsénio Sebastião e Jorge Malangaze foram detidos nesta semana, acusados de extorsão, para abortarem uma reportagem sobre a violação das regras do estado de emergência num estabelecimento hoteleiro que é propriedade de um deputado da Frelimo. Os jornalistas terão fotografado e filmado o estabelecimento repleto de pessoas a consumirem bebidas alcoólicas. A loja, como já dissemos, é de um deputado da Frelimo que, segundo os jornalistas, disseram ao canal de televisão STV, meteu a mão no bolso e entregou o valor, tendo sido detidos no momento em que retirava esse dinheiro do bolso. O MISA Moçambique pediu então uma investigação às autoridades. Vamos ficar a aguardar para saber o que se passa sobre esta investigação. Continuando a falar de Moçambique, a sustentabilidade da paz em Moçambique depende da inclusão dos guerrilheiros desmobilizados, isto no desenvolvimento local, segundo o Instituto para a Democracia Multipartidária. A posição desta organização é apresentada, isto na sequência do reinício do processo de desmobilização, desarmamento e reintegração dos guerrilheiros da Resistência Nacional de Moçambique, que foi simbolizado pela entrega de armas no centro do país. O Instituto defende a criação de iniciativas de desenvolvimento inclusivas nas zonas afetadas pelo conflito e naquelas que vão receber os antigos guerrilheiros, de modo a garantir que os benefícios da paz sejam alargados a todos e todos se sintam parte desse processo. Por outro lado, para este Instituto, é preciso conhecer as zonas de destino dos ex-guerrilheiros e reforçar-se o papel dos líderes locais, da mesma forma que os guerrilheiros devem ser informados como podem reivindicar os seus direitos na vida civil, devendo ser envolvidos os partidos políticos, organizações da sociedade civil, organizações religiosas, entidades públicas e privadas. Consta que o processo deve abranger pelo menos 5.000 ex-guerrilheiros da Renamo. O Instituto chama a atenção para a ameaça que a junta militar da Renamo representa para este processo de desarmamento. Vamos agora a Angola, onde o governo está a pensar em cancelar o arranque do ano letivo em Angola, que estava marcado para 13 de julho, segundo a responsável da Presidência da República para a área social, Carolina Cerqueira, que falava à televisão estatal, e tudo aponta que até lá não estarão criadas as condições sanitárias para que o ano letivo reinicie na data apontada. Todas as partes envolvidas no processo de ensino e aprendizagem, à exceção da Associação para o Ensino Particular, não querem mesmo que as aulas sejam retomadas naquela data indicada, portanto,
a 13 de julho. E aqui fica para os nossos internautas de Angola o que é que acham do reinício, como estava, para quando é que acham que deve ser reiniciado o ano escolar e o que é que acham desta data que tinha sido anteriormente apontada, 13 de julho, se há de facto condições para o recomeço de aulas e quando acham que deveriam ser retomadas. E agora vamos até à Guiné-Bissau, onde o Procurador-Geral da República alertou que falta menos de 70 dias para o fim do período de graça concedido às pessoas que eventualmente desviaram bens ou valores do Estado para devolvê-los, um pouco à semelhança do que aconteceu em Angola. Fernando Gomes advertiu que, fim do prazo, o Ministério Público vai atuar de forma legal e coerciva para recuperar o dinheiro desviado do Estado. O Procurador-Geral reiterou que o anúncio feito por ele a 15 de maio não foi propaganda e que ontem apresentou ao Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, os desenvolvimentos dos trabalhos. Ora, aqui fica também mais um repto meu para os nossos internautas, não só da Guiné-Bissau, como de outros países. O que é que acham, se é mesmo possível que as pessoas que desviaram dinheiro do Estado, portanto, fundos públicos, o vão devolver? Se acham mesmo que isto é possível ou o que é que acham disso? Vamos agora aqui falar de coronavírus e depois já iremos a mais notícias de África e do mundo. Os Estados Unidos ultrapassaram hoje os 2 milhões de infectados com a Covid-19, segundo uma contagem realizada pela Universidade Johns Hopkins. A África tem hoje quase 210 mil casos de Covid, contabilizando 209 mil infectados pelo novo coronavírus e cerca de 5.500 mortos. Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o África CDC. Angola registrou ontem 17 novos casos positivos da Covid-19, todos provenientes da Rússia, totalizando 113 infecções, 4 óbitos e 40 recuperados. A Ministra da Saúde de Angola, Sílvia Tukuta, acrescentou que o país tem 69 casos ativos, 113 amostras positivas, 12.112 negativas e tem 1.016 a serem processadas. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embalo renovou o estado de emergência que vai até ao próximo dia 25. O presidente respondeu assim a um pedido do governo que defendia esse alargamento em virtude da Guiné-Bissau continuar a registrar muitos casos. Até ontem, as autoridades de saúde guineenses contabilizavam 1.389 casos acumulados. São Tomé e Príncipe é o segundo país lusófono em África com mais casos a seguir à Guiné-Bissau, depois de hoje as autoridades de saúde terem anunciado mais 118 casos positivos, isto registrado nas últimas 24 horas. No total, São Tomé e Príncipe tem 632 casos de Covid-19, dos quais 12 óbitos. Em Cabo Verde, o total de infectados ascendeu a 616, isto era o número dado ontem pelas autoridades, sendo 312 casos ativos, 297 casos recuperados e 5 mortes. A delegada de saúde de Santo Antão revelou hoje à imprensa que a ilha já tem casos, mas não pode avançar números porque aguarda o resultado dos testes. Caso confirme, é a quinta de 9 ilhas de Cabo Verde a registrar casos de Covid-19. Em Moçambique, dados ainda de ontem, o total ascendia a 472, com 19 novos casos revelados a quarta-feira. O Brasil é o segundo país em número de casos em todo o mundo, logo a seguir aos Estados Unidos, e pode transformar-se no final de julho no país com mais mortos do mundo, revela um estudo feito pela administração norte-americana. Projeções feitas pelo Instituto da Universidade de Washington indicam que, se não houver nenhuma mudança significativa no avanço da pandemia no país, o Brasil pode mesmo superar os Estados Unidos em número de mortes de Covid-19 no dia 29 de julho, ao atingir 137.050 mortos. Ao atingir essa liderança, o Brasil teria tanto o recorde mundial de mortes por Covid-19 quanto o do número de mortos em apenas um dia. Os autores destas projeções alertam, contudo, que são apenas projeções matemáticas que podem não se realizar. Agora fica aqui a minha pergunta para os nossos amigos que estão no Brasil e que estão connosco. O que é que acham das medidas de desconfinamento que estão a ser abertas, estão a ser lançadas?
uma vez que o país continua a verificar tantos casos de infecções pelo Covid-19. Portanto, aqui fica, já tenho 3 reptos, tenho para a Guiné-Bissau, tenho para a Moçambique e tenho também agora para o Brasil. Vamos ver depois, mais tarde, quem é que nos responde. E agora de recordar que na sexta-feira, portanto amanhã, 12 de junho, Angola fala só, tem ao microfone os médicos Laurinda Francisca Kiangala e Adriano Manuel. Ele é presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, ela é uma médica de crianças e mulheres. No Angola fala só, vamos falar sobre saúde em geral, Covid-19, a questão dos médicos cubanos e se o dinheiro gasto na contratação destes médicos cubanos poderia ser usado para fazer outros investimentos em clínicas, hospitais ou em treinos. Não se esqueça, este é um programa que tem que ser pré-gravado devido às condições técnicas em que operamos, devido à pandemia do coronavírus, mas de qualquer forma continuamos ainda à espera que nos envie as suas perguntas para estes 2 médicos. Vamos falar sobre Covid, não só em Angola, mas poderemos falar também de Covid em que se aplique a outros países para onde nós transmitimos. Em Cabo Verde, a Polícia Nacional apreendeu quase 3.450 munições no Porto da Praia, isto na Ilha de Santiago, que terão entrado no país a 31 de março no navio que foi proveniente dos Estados Unidos. A fonte adiantou que as munições estavam acondicionadas em 3 volumes dentro de 2 colunas de som e terão dado entrada no Porto da Praia a 31 de março, como dissemos, num barco que saiu aqui dos Estados Unidos. Nessa altura foi detida uma pessoa. Vamos até a África do Sul, onde hoje o Tribunal Constitucional declarou que é inconstitucional a lei eleitoral, segundo o juiz Mbuyiseli Mdlanga. Isso ocorre depois de um apelo que foi feito ao Tribunal pelo Movimento da Nova Nação de permitir que um candidato independente concorra às eleições e de ter desafiado a atual lei eleitoral de 1998, argumentando que ela viola o direito de exercer escolhas políticas individuais. Aquele partido queria que a lei eleitoral fosse alterada para permitir que candidatos independentes participem nas eleições provinciais e nacionais. O Tribunal ordenou também que o Parlamento corrija a lei eleitoral. O Tribunal decidiu ainda que a lei é deficiente por não prever a possibilidade de cidadãos adultos serem eleitos para as legislaturas nacionais e provinciais como candidatos independentes. O que disse o Tribunal é inconsistente com a Constituição sul-africana. A sentença é suspensa por 24 meses para dar tempo ao Parlamento para alterar a legislação. Nos Camarões, 3 soldados foram acusados de assassinato num massacre no oeste do país, onde as forças de segurança combatem separatistas anglófonos. Isto segundo anunciou hoje o exército camaronês. Pelo menos 17 pessoas, entre elas 10 crianças, foram mortas em fevereiro, segundo as autoridades. Inicialmente, os militares negaram qualquer assassinato e disseram que as mortes resultaram do infeliz acidente que aconteceu quando os contentores de combustíveis explodiram ao serem apanhados em fogo cruzado entre os separatistas e as tropas. A ONU disse, todavia, que pelo menos 23 civis foram mortos. À medida que os protestos internacionais aumentavam do tom, o presidente camaronês Paul Biya ordenou então uma investigação de que surge agora este resultado de 3 militares serem acusados. No Zimbábue, o Conselho de Segurança Nacional acusou aliados do ex-presidente Robert Mugabe e alguns funcionários da oposição de espalharem boatos sobre um golpe militar iminente. As autoridades mentem mesmo os rumores desse golpe de Estado. O Conselho reiterou que eram apenas boatos e que o país está estável. O porta-voz deste Conselho de Segurança, o ministro da Administração Interna, Kazembe Kazembe, acrescentou que os rumores apontavam para o regresso dos aliados de Mugabe, que vivem no exterior, com a ajuda de elementos das Forças Armadas e da oposição, o que este porta-voz negou que esteja a acontecer. Ainda no Zimbábue, as autoridades acusaram uma parlamentar da oposição e 2 ativistas de mentirem sobre terem sido torturadas pela polícia depois de serem presas no mês passado. As 3 foram detidas agora nos escritórios dos seus advogados,
acusadas de participar num protesto, e isto no mês passado. As três tinham sido internadas, recordam-se, com vários ferimentos, depois de terem sido encontradas na berma da estrada, dizem elas, depois de terem sido raptadas pelas forças da ordem. Supostamente uma delas tinha sido violentada sexualmente às mãos da polícia. E vamos à Etiópia, onde os legisladores aprovaram um plano para manter o primeiro-ministro Abiy Ahmed no poder, além do seu mandato atual. Isto depois que a pandemia do coronavírus forçou as autoridades a adiar as eleições que estavam planeadas para este agosto. Os líderes da oposição acusaram, contudo, Abiy de usar a pandemia para prolongar artificialmente o seu tempo no cargo, e os analistas alertaram mesmo para possíveis protestos e boicotes. Os legisladores não especificaram, contudo, quando exatamente as eleições poderão ter lugar. Recorde-se que Abiy, vencedor do Prémio Nobel da Paz do ano passado, foi nomeado para o cargo em 2018 e quer agora obter, através de um ato eleitoral, um mandato popular para levar a cabo reformas políticas e económicas abrangentes. Desconheço, todavia, quando é que estas eleições terão lugar. Portanto, vamos ficar a aguardar. E, entretanto, antes de passarmos à próxima notícia, que tem a ver com a Etiópia, mas não só a Etiópia, tem a ver com a grande barragem da Renascença que a Etiópia começou a construir e que tem estado a levantar problemas. Com o Egito e com o Sudão. Vamos dizer aqui, não se esqueçam, todos os dias a Voz da América está convosco durante 30 minutos. Tentamos trazer-lhe dentro das condições em que nos encontramos, algumas um pouco desfavoráveis, as notícias do mundo, as notícias da África, sobretudo as notícias da África lusófona. Portanto, esperamos que continuem a estar connosco durante 30 minutos todos os dias, de segunda a sexta. Esperamos em breve regressar aos estúdios da Voz da América, a partir do momento em que as autoridades, a administração, considerem que é possível esse regresso e que não haverá possibilidade de infecções. Mas, como dizia eu, vamos então até à Etiópia, qual disse hoje que quer limitar o papel de partes externas nas negociações reavivadas sobre a sua mega barragem no Rio Nilo, um sinal de frustração persistente com a tentativa fracassada dos Estados Unidos de intermediarem um acordo no início deste ano. A grande barragem do Renascimento da Etiópia tem sido uma fonte de tensão na bacia do Rio Nilo desde que a Etiópia iniciou há quase uma década a sua construção. Todavia, a Etiópia vê a barragem como essencial para a sua eletrificação e desenvolvimento, enquanto o Sudão e o Egito veem como uma ameaça ao abastecimento de água essencial, portanto, a água do Rio Nilo. O Departamento do Tesouro americano interveio no ano passado, depois do presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi ter feito um pedido a este seu aliado americano, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas o processo foi interrompido depois que o Departamento do Tesouro instou a Etiópia a assinar um acordo que o Egito apoiou, dizendo que era justo e equilibrado, mas a Etiópia não gostou e acusou mesmo a Washington de não ser diplomático e de ter um favorito. Na terça-feira, a Etiópia, o Egito e o Sudão retomaram as negociações por videoconferência com representantes dos Estados Unidos, União Europeia e África do Sul. As negociações foram retomadas ontem e devem prosseguir ainda hoje. Portanto, vamos ver quais são os desenvolvimentos relativamente à grande barragem do Renascimento ou da Renascença da Etiópia. E vamos agora falar a nível internacional dos líderes dos Talibã afegão, que, diz um general, precisam de convencer as autoridades militares americanas de que estão prontos para serem parceiros fiéis e ajudar a inaugurar uma nova era de paz no Afeganistão. Esta é uma advertência que foi feita pelo comandante do CENTCOM, o Comando Central dos Estados Unidos, o general Kenneth McKenzie, para quem, a menos que haja mudanças significativas, é provável que as forças dos Estados Unidos permaneçam no Afeganistão no futuro próximo. Há também o receio de que os Talibã possam não estar dispostos a cumprir outras disposições importantes do acordo que o grupo insurgente afegão assinou com Washington, recordem-se, em finais de fevereiro, e que exige uma redução das forças americanas no Afeganistão para menos de 8.600, isto em meados de julho, e assim abrir também a possibilidade de uma retirada completa até maio de 2021. Mas, como diz o general,
se os talibã não mostrarem que estão sérios com o acordo que assinaram, essas tropas americanas poderão permanecer para além desta data. Condição essencial é a capacidade dos talibã de garantirem que não vão permitir que grupos terroristas como a Al-Qaeda usem o Afeganistão como base para lançar ataques contra os Estados Unidos. Mackenzie, do CENTCOM, disse que neste momento ele não está otimista que este é o caso. Aqui nos Estados Unidos, mais de 1.250 ex-advogados do Departamento da Justiça, na sua maioria procuradores-gerais que serviram administrações democratas e republicanos, pediram na quarta-feira que o órgão de fiscalização interno da agência investigue o papel do procurador-geral William Barr pela forma agressiva como a polícia afastou manifestantes, em grande parte pacíficos, de um parque em frente à Casa Branca na semana passada. Nessa altura, a polícia disparou bolas de pimenta contra os manifestantes e em poucos minutos empurrou para longe esses manifestantes, minutos antes também do presidente Donald Trump atravessar aquele parque para uma sessão de fotografia em frente a uma igreja próxima. Barr, que é o procurador dos Estados Unidos, que mais ou menos no nosso léxico quer dizer ministro da Justiça, reconheceu que deu ordens para alargar o perímetro da defesa em redor do parque, isto após 3 dias de protestos violentos em Washington, mas negou que a limpeza do parque estivesse diretamente relacionada com a curta caminhada de Donald Trump, à qual Barr se juntou. Os manifestantes ou as manifestações faziam parte dos protestos em todos os Estados Unidos, na sequência da morte de George Floyd, um negro de 46 anos, isto a 25 de maio, enquanto se encontrava sob custódia policial em Minneapolis, Minnesota, isto depois de ter sido detido por um polícia branco, que o colocou no chão e pressionou o seu pescoço com um joelho e continuou a pressionar, mesmo depois de George Floyd ter dito repetidamente que não conseguia respirar. Vamos agora até à Costa do Marfim, onde o primeiro-ministro Amadou Gon Coulibaly, o candidato do partido no poder às eleições presidenciais de outubro, está ainda a recuperar em França após problemas cardíacos no início de maio, segundo um porta-voz do governo. Apesar do encerramento das fronteiras da Costa do Marfim devido à pandemia do coronavírus, o primeiro-ministro de 61 anos, que fez um transplante de coração em 2012, viajou para a França a 2 de maio, tendo sido submetido a uma pequena cirurgia após exames médicos. Coulibaly foi anunciado como candidato ao partido do presidente Alassane Ouattara no início de março, depois de Ouattara terminar meses de especulação e ter dito que não se iria candidatar a um terceiro mandato, algo que vinha provocando grande controvérsia. No final de março, Coulibaly anunciou no Twitter que estava em confinamento voluntário depois de ter estado em contato com uma pessoa infectada com o coronavírus. Enquanto isso, na vizinha Guiné, o presidente Alpha Condé declara que está em boa forma e nega assim os rumores de que a sua saúde se tinha deteriorado. Condé fez os comentários depois que o presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, morreu repentinamente na passada segunda-feira, aos 55 anos de idade, provocando suspeitas nas mídias sociais de que no país, de que ele morrera de Covid-19. O economista de desenvolvimento e ex-ministro das Finanças da Nigéria, Ngozi Okonjo-Iweala, foi indicado como candidato ao cargo de diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, isto após o anúncio ou a renúncia abrupta do candidato que estava indicado, Roberto Azevedo. O papel de diretor-geral da Organização Mundial do Comércio nunca foi ocupado por um africano, e embora outros como Amina Mohamed do Quênia sejam apontados como opções viáveis, Okonjo-Iweala parece ser o candidato africano mais forte a este cargo. Vamos voltar à África do Sul, e isto porque os muçulmanos daquele país insurgem-se contra a decisão do Ministro dos Assuntos Internos de não reconhecer legalmente os casamentos muçulmanos. A controvérsia eclodiu depois do Ministro do Interior dizer que as certidões de óbito não podem indicar que alguém foi casado a menos que o casamento seja considerado válido pela lei sul-africana. Desde 1994, sob o governo do ANC, reconhece apenas os casamentos costumeiros na África. Casamentos religiosos, incluindo casamentos muçulmanos, são considerados inválidos. Em 2018, o Centro de Advocacia de Mulheres venceu um caso em tribunal que decidiu que o governo deve legalizar os casamentos muçulmanos dentro de 2 anos, portanto, este ano.
O Estado contestou a decisão e o Supremo de Apelação prepara-se para analisar este caso. Saio Cosa, que é o porta-voz do Ministro do Interior, disse que as deliberações sobre uma nova política de casamento para a África do Sul estão a avançar para refletir os casamentos e as práticas na moderna África do Sul. O governo espera, disse ele, que a legislação seja finalizada em março do próximo ano. E não se esqueçam, antes de dizermos adeus, que podem visitar a nossa página na internet em www.voaportuguês e podem lá ver os nossos textos, os nossos vídeos, podem também fazer os seus comentários, deixar as suas perguntas, deixar as suas sugestões. Portanto, não se esqueçam, visitem-nos em www.voaportugues.com. Não se esqueça, estamos também no Twitter e no Instagram e pode também contactar connosco através do WhatsApp. E não se esqueça, o número do WhatsApp é +1 908 652 4584. Portanto, esta é a forma como nos podem contactar. Não se esqueçam, ainda estão a tempo de enviar as suas perguntas e os seus comentários para os nossos dois convidados do Angola Fala Só, que vai ser gravado dentro de poucas horas e será transmitido amanhã, sexta-feira, no seu horário normal. Vamos falar sobre saúde, Covid-19 em Angola, mas também poderão os nossos amigos de outros países enviar as suas perguntas para estes nossos dois especialistas de saúde em Angola. Iremos ter entre eles o presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, que tem questionado porque é que o governo está a contratar ou contratou médicos cubanos a quem, dizem eles, pagam mais do que aos próprios médicos angolanos. Portanto, uma controvérsia de que se poderá falar. Os nossos convidados serão Laurinda Francisco Quiangala e Adriano Manuel. Portanto, esperamos que nos enviem as vossas perguntas e os vossos comentários. E fica também aqui a sugestão que escrevam-nos, dê-nos a sua opinião sobre a nossa programação. Digam também que tipo de reportagens gostariam de ver concebidas e produzidas pela Voz da América em português, pela VOA em português. Não se esqueçam, neste momento nós estamos todos em confinamento, ou seja, nós não podemos entrar dentro das instalações da Voz da América devido ao coronavírus. Entramos em fase 2 de desconfinamento, o que significa, nesta área do Washington, que já se pode ir ao ginásio, já se pode almoçar ou jantar dentro dos restaurantes, não é só fora. Portanto, aos poucos prossegue o desconfinamento e provavelmente nas próximas semanas todos nós iremos regressar à Voz da América fisicamente. Portanto, neste momento nós falamos apenas uns com os outros através das reuniões virtuais ou através do celular. Mas pronto, nós fazemos o melhor. Estamos aqui todos os dias 30 minutos a falar convosco e esperamos que vocês estejam connosco. E por agora, Ana Guedes despede-se nesta quinta-feira, 11 de junho de 2020, que lá fora continua ensombrado. Aliás, prepara-se mesmo até para chover. Esperamos que tenham um bom resto de quinta-feira. Então, bye bye. Tchau.